1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, abençoe agora para que possamos aprender dela. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero que a gente individualmente e para si mesmos responda a seguinte pergunta. Tá? Não quero respostas no papel, não quero ninguém... Eu para eu, você para você, tá bom? E a pergunta é o seguinte: quem governa a sua casa? Quem governa o seu lar, a sua família? Quem governa? Nós lemos agora há pouco os requerimentos para os diáconos e para os pastores. A gente lê no versículo 2 que é necessário, pois, então ele dá uma lista, e lá no versículo 4, é necessário, pois, pastor, que governe bem a sua própria casa. No versículo 8, falando dos diáconos. Da mesma sorte, ou da mesma forma, do mesmo jeito, os diáconos governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Então aqui nós temos essa necessidade dos pastores e dos diáconos, que ambos precisam governar, tem que ser governadores em seus lares, em suas famílias. Mas e quem não é pastor? E quem não é diácono? Seus lares podem ser entregues ao desgoverno? Não precisam, então, os demais governarem seus lares, sua casa? Ou devem os lares, as casas, as famílias de que não é diácono ou pastor ser governado por qualquer um ou outro alguém? Não tenha dúvida que todo lar tem um governador. Todo lar tem um governante. Pode não ser o líder, o governante, o governador correto, legítimo, bíblico, mas tem um líder. Todo lar tem isso. No versículo 4 e versículo 12, a gente vê essa palavra governe. É necessário que governe bem. Essa palavra governe é a palavra grega proisteme. A palavra proisteme literalmente significa estar à frente. Está à frente, ou seja, você está liderando, você está à frente, você está presidindo. No dicionário português, governar significa presidir, dirigir, conduzir, influenciar. São essas definições da palavra governar no português e também na palavra original usada, no caso aqui pelo apóstolo Paulo. No lar existem vários níveis, ou camadas, ou linhas
de governo. Nós vamos ver essas camadas hoje. Mas só voltando, o texto que nós lemos, pastor, é para diácono e pastor. Eu não sou pastor e não sou diácono. Mas a Bíblia fala que o pastor deve ser entre outras coisas, deve ser um exemplo. Tudo aqui que fala do pastor que a gente lê, é necessário que o bispo é outra palavra para pastor. Tá? Então, por favor, nada de pastor Roberto, é bispo Roberto agora, tá bom? E depois Papa Roberto primeiro. Bom, enfim, então é necessário que o bispo seja irrepreensível. Então quer dizer que os demais podem ser repreensíveis? Marido de uma só mulher, então os outros podem ter quantas mulheres quiserem? Vigilante, então quem não for pastor não precisa ser vigilante, pode ser azoado. Sóbrio, honesto, hospitaleiro, então quem não é pastor não precisa ser honesto, nem hospitaleiro, porque honesto é coisa de pastor. Apto para ensinar, não dado ao vinho. Não é pastor, você pode meter a boca no vinho, é isso? Não espancador, quer dizer, eu não posso bater, mas eu posso mandar outra pessoa a bater, porque eu não posso bater, mas alguém pode. Não cobiçoso, então quem não é pastor pode ser cobiçoso. Quem não é pastor pode ter torpe ganância, não precisa ser moderado, pode ser contencioso, pode ser avarento. É isso que está dizendo? Claro que não. As qualidades do pastor são as mesmas qualidades que deve haver em toda a igreja, porque o pastor está à frente, ele está governando, ele é um exemplo. Então isso não é só para o pastor, isso é para todo mundo. E tem mais, o pastor sai de onde? Cai do céu? Sai de um ovo? Deus teletransporta ele do... Não. De onde que eu saí? Eu saí da igreja, gente. Não dessa igreja, mas eu saí de uma igreja. Então, é dentro daqueles que se encaixam aqui, que devem se encaixar, é dentro deles que Deus vai chamar aquelas pessoas que se encaixam nos parâmetros. Tudo isso para dizer que isso aqui não é só para diácono e para pastor. É para todo mundo. Os diáconos, de onde saem os diáconos? Da igreja. Ou seja, essas qualidades de pastores e diáconos devem estar presentes na igreja, entre todos da igreja. E aqueles que qualificam e Deus chama, que não é só qualificar e não é só Deus chamar, que é muito fácil, né? Ai, Deus me chamou. E aí, irmão, você não vem para a igreja, você não vai evangelizar, você não lê a Bíblia, você não faz nada. Deus te chamou mesmo? Chamou. Não. Então tem que ser qualificado e chamado. De onde? De dentro da igreja. Então tudo isso que nós vimos aqui dos pastores e dos diáconos é para todo mundo. Então é só para os homens, né? Não, para todo mundo. Porque mulher pode ser avarenta, desonesta, espancadora. Claro que não, gente. Isso aqui é para todo mundo. Homem, mulher, irmão, irmã. Todo mundo. Tá? E uma dessas coisas, estamos focando hoje, agora, na questão de governar suas casas. O pastor e o diácono devem governar suas casas. Ou seja, os homens, maridos, os pais, os esposos, devem o quê? Governar. Devem ser os governadores. Então, vamos ver aqui, eu falei sobre várias linhas, camadas ou níveis de governo. Tá? Eu digo várias, mas são dois. O primeiro, olha comigo lá em Efésios. Tá? Nós vamos agora para Efésios 5, e versículo 23, é justamente também um trecho onde Paulo está falando sobre a família, mais precisamente o marido e a mulher. Tá? Efésios 5, versículo 23. A primeira linha de comando é uma pessoa física. Quando fala em governador, você tem um governador, uma pessoa concreta, física, alguém. Diz assim o versículo 23 de Efésios 5. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, aqui está falando sobre alguém físico, alguém de carne e osso. Nesse caso aqui no 23, faz a comparação entre Cristo e o marido. Tanto Cristo quanto o marido têm o quê? Carne e osso. O marido tem carne e osso, Cristo tem carne e osso. Não é que ele tinha, ele tem, porque ele ressurgiu, amém? Então ele está vivo. Então hoje Cristo tem carne e osso, e hoje Cristo é o cabeça da igreja. Então, o primeiro nível de liderança é físico, é alguém. Estamos falando sobre carne e osso, uma pessoa, tá? Concreta. E veja a responsabilidade, e veja a métrica, maridos, esposos, dada a nós. A responsabilidade e a métrica. Como assim métrica, pastor? O modo de medir.
a nossa régua, o nosso exemplo, o nosso alvo é nada mais, nada menos do que Cristo. Assim como Cristo. Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, então o homem deve ser o cabeça da mulher. E, obviamente, subsequentemente, dos filhos, quando estes aparecerem. Então, notem que ambos são carne e osso, ambos são físicos, ambos são concretos. Mas essa primeira linha de governante física, ela deve ser o marido, mas existem outros carnes e ossos numa família. Numa família não é só o marido que é concreto, físico, não é a única pessoa num casamento. Existe também outras pessoas físicas, existe a esposa, existe os filhos, existe as sogras e sogros e outros afins. Todas essas pessoas são o quê? São concretas, são carne e osso, pessoas físicas. Então, essa primeira linha que é composta por uma pessoa física, o correto é que seja o marido. Pastores e diáconos devem governar a sua família. Então, quem deve governar a sua família é o marido, é o esposo. E não a esposa. Pastor, existem famílias onde quem governa é a esposa? Pasmem, pasmem. Inclusive, eu tenho uma lista aqui. Não, estou brincando, não tenho lista nenhuma. Às vezes não é nem a esposa, às vezes é o filho, a filha, ou os filhos. Eu não sei dizer quantas famílias saíram da igreja porque o filho ou a filha não gostou, não quis, cansou, ficou entediado. E o filho ou filha decidiu sair e levar pai, mãe, irmão. Todo mundo saiu, porque o governante daquela família não era o pai, sequer a mãe. Era o filho ou a filha. Então, a primeira linha de governo é físico. É uma pessoa, é concreto. Alguém vai tomar a frente. E alguém vai tomar a frente. Se a pessoa correta não tomar a frente, aquele vácuo será preenchido. Se a pessoa que deve tomar a frente for impedido de governar, a mesma coisa acontece. Porque liderar é uma coisa, mas seguir é outra coisa. Liderar é uma escolha, opção, responsabilidade do líder. Seguir não é uma escolha do líder, mas do seguidor. O marido não pode forçar a sua esposa a seguir. Não adianta você pegar aqueles rolos de macarrão e bater na cabeça da esposa. Você vai me seguir. Não. Isso é uma escolha que a esposa vai ter que fazer. O pastor deve liderar a igreja, mas seguir, eu não posso fazer ninguém seguir a mim, ou a Cristo, ou a nada. Então, liderar é uma coisa, seguir é outra. Então, quando o líder não tem condições de liderar, porque ninguém está o seguindo, ninguém está indo após ele, ninguém está sendo direcionado por ele, então há um problema. E aqui nós estamos vendo que existem existem esse primeiro nível de pessoa física, e é preciso identificar então quem de fato está governando. E não o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente gostaria, o que a gente acha que deveria, mas o que de fato está sendo, o que está acontecendo, sendo o líder de fato, o governador de fato da família. Existem lares, como disse, que as crianças lideram. Não que, veja bem, filhos, de modo geral, não devem governar o lar. Isso não quer dizer que suas necessidades, depender de uma certa idade e da sabedoria, suas opiniões, você pode perguntar o que pedir, tá? Claro, você não vai pedir, cadê a Sofia? Nada contra a Sofia, mas você não vai pedir a Sofia, o que você acha? Porque está fora do escopo de uma criança de 8, 9 anos. Tá? Mas uma
Um jovem de 13, 14, 15, 16, 17 anos que demonstra sabedoria, pode dar o palpite. Mas isso não é governar. Tá? Então, não é questão que, bom, eu devo governar, então ninguém fala nada. A esposa fica quieta, filhos e filhos não falam nada, porque eu, afinal de contas, sou o líder. Então eu sei de tudo. Não, o líder sábio vai se rodear de bons conselheiros, que deve incluir a esposa e, dependendo da idade e da sabedoria, maturidade dos filhos, também os filhos devem e podem ser incluídos em decisões. Mas o líder, a palavra final, deve ficar com quem Deus colocou. Já em outros lares, quem manda é a esposa. Alguns maridos, cansados de lutar pelo governo, abdicam, entregam. Você quer, então pronto. Cansa de luta, cansa de briga, cansa de traficar. Aí ele fala, tudo bem, quem liderar, lidere. E ele, puxa, fica aqui na dele. E quem lidera é a esposa. Está errado. Está errado. O marido deve ser o líder, o governador. Assim como, para o diácono e para o pastor, governem as suas casas. Um governador, ele não governa sozinho, tem toda a equipe que o ajuda, auxilia, conselheiros. Tá? Mas o governador é um só. Tá? Já em outros casos, é a sogra ou afins. Coitado das sogras, né? Hoje que a minha esposa é uma sogra, eu vou pegar mais leve, né? Mas outros lares, a sogra é quem apita em tudo. Muitas vezes se metem e são permitidos. A sogra, estou usando sogra aqui, mas você entende, né? Pode ser a sogra, pode ser o sogro, pode ser alguém da família que não deveria estar liderando. Vai querer entrar e vai querer meter a colher na panela. E ela não é cortada, é permitida, é dado vazão a isso. Ou porque o esposo e talvez a esposa usam a sogra como se fosse um oráculo, não dão um passo. Não tomam uma decisão sem primeiro checar se está tudo bem com a sogra. Se a sogra falar que pode, pode. Se falar que não pode... Aí eu pergunto, quem está liderando lá? Não há nada de errado, mais uma vez, você se aconselhar com a sogra, com o sogro, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, com o primo. Não há nada de errado você buscar conselho de alguém sábio, obviamente, alguém provado, experimentado, não há nada de errado. A Bíblia fala que devemos honrar os pais, que é um mandamento com promessa, tá? E isso não é para criança só. É para todo mundo. Nós devemos honrar os nossos pais. Tá? E parte de honrar os pais é você ouvir o que eles têm a dizer. Você não precisa seguir cegamente. Você tem que entender que eles já passaram pelo que você passou, eles têm uma certa experiência. E claro, assim como as crianças, tem certos sogros e sogras que, francamente, não são do mesmo calibre. Tá? Mas nós temos que ter o discernimento para saber distinguir entre uma coisa que é sábia e correta à luz da Bíblia e não. Tá? Então, é importante saber, como eu falei, quem está de fato. É o marido? É a esposa? São os filhos? São parentes, sogro, sogra? Enfim, o correto, a primeira linha de governo deve ser o marido. Assim como os pastores e assim como os diáconos. Mas essa é a primeira linha. Falei que haviam duas. Então agora, vocês façam os cálculos, nós vamos para a segunda linha de comando. Vamos para o versículo seguinte. A gente leu Efésios 5, 23. Vamos ler, ou eu vou ler, Efésios 5, 24. Que diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Estamos falando aqui sobre níveis ou camadas de governo. O primeiro é o físico, concreto, alguém, uma pessoa. O segundo é uma autoridade maior. Primeiro, uma pessoa física. O segundo é uma autoridade maior. Para entender o que eu quero dizer com isso, o que quer dizer autoridade? No dicionário, a palavra autoridade quer dizer poder para ordenar, decidir, atuar, se fazer obedecer. Aí continua. Entidade que detém esse poder. Então, uma entidade é alguém, alguma coisa,
que é seguida, que é para ser obedecida. Líderes diretos, ou seja, os líderes da primeira linha, seja o pai, o esposo, que é o correto, ou seja, os ilícitos, como a esposa, os filhos, a sogra. Independente se é o líder certo ou errado, esse líder, certo ou errado, vai seguir uma autoridade. A segunda linha de governo, ele vai seguir uma doutrina, ele vai seguir algo. E eles serão influenciados e direcionados. Essa segunda linha, essa autoridade, essa segunda linha é que é de fato o verdadeiro líder. Essa segunda linha é o que está de fato direcionando, liderando, direcionando quem está governando. Seja ele o marido, que é o correto, ou seja o incorreto. Ou seja, quem estiver no governo da família, ele estará seguindo uma autoridade, uma doutrina, um ensino, um poder. E aí nós temos, no resumir de tudo, duas direções. Ou nós temos, de um lado, de um time, Deus ou o diabo. Muito simples. Tá? Essa autoridade vai ser Deus ou essa autoridade vai ser o diabo. Deus, ele vai nos trazer a sua autoridade através da Bíblia. Ela vai ser operada e geradora de amor, luz, paz, santificação no lar. E essas coisas devem ser seguidas. Para você seguir alguma coisa, ela deve estar à frente e você atrás. Olha o que a Bíblia fala sobre seguir essas coisas. Efésios 4,15. Antes, seguindo, veja só, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então devemos seguir verdade e devemos seguir amor. 1 Coríntios 4,14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, temos que seguir verdade, temos que seguir amor. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então a direção vai vir de onde? Da palavra de Deus. Que fala que lâmpada para os pés é a tua palavra. Todo o Salmo 119 é o mais longo capítulo da Bíblia e todos os versículos fazem referência à palavra de Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você veja como a Bíblia está nos mostrando coisas que devemos seguir. Paz, amor, luz, santificação, amor. Isso é o time de Deus, aquela segunda linha, aquela segunda camada que está atrás, ou deve estar atrás do líder. E o líder deve ser o esposo. Do outro lado, nós temos o mundo, o diabo e a carne. E esses, nós sabemos, só trazem problemas. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. João 10,10, o ladrão não veio senão para roubar e matar e destruir. Falando sobre o diabo. Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então nós temos duas camadas, duas linhas. A primeira é física. A segunda é uma autoridade maior. Nós temos a escolha entre marido, esposa, filho, filha, sogra, sogro. São as pessoas físicas que podem estar à frente do governo do lar. Aí nós temos a segunda linha. Ou é Deus, ou é o diabo. Quem manda fisicamente nessa primeira linha, ela é influenciada, é direcionada pela segunda linha. Não é só o marido bater no peito e dizer, Deus mandou eu mandar. Não.
Não é assim. Tem muito marido cristão que entende a Bíblia dessa forma. Deus falou que eu sou líder, então cala a boca e me obedeça, balança a cabeça, concorde com tudo que eu falo, me obedeça. Eu que mando. Deus falou, Deus mandou eu mandar. Então estou mandando. Tá errado. Essa é a primeira linha. Não adianta você ser o esposo liderando se você está seguindo uma segunda linha errada. Tá, você é o Tarzan da casa, mas está seguindo o mundo, o diabo e a carne ou Deus? Você é o Tarzan da casa, você é o governador do lar? Muito bem, mas você está sendo influenciado pelo mundo, pela carne, por falsas filosofias, falsas, errôneas influências. Não é só ser o líder correto. Da mesma forma, não adianta a esposa liderar com princípios bíblicos, porque ela já está ferindo um. É o grande problema com pastoras. Ah, mas pastor, eu conheço uma pastora, ela prega, ela ensina, ela entende da palavra. Mas tem um pequeno problema. A Bíblia fala que a mulher não pode ser pastora. Mas ela não interessa, já está errado. Do mesmo jeito, não quer dizer que qualquer homem pode ser pastor. Nós lemos aqui os critérios do pastor. Não é só ser homem. Não. Você tem que ser o quê? Nós vimos aqui. Marido de uma só mulher. Tem muito pastor que falha nisso. Tem que ser honesto, tem que ser sóbrio, tem que ser... Enfim, não é só ser a primeira linha. Tem que ter a segunda linha. Não é só ser o marido e fazer o que dá na cabeça. Não. É para o marido ser o líder, o governador do lar? Sim, é. É para a esposa governar? Não. É para os filhos governar? Não. É para a sogra governar? Não, não é. Podem aconselhar? Podem. E se bater com a Bíblia, bom. Mas, se for o marido, mas não está seguindo os preceitos bíblicos, não está governando bem. O diácono e o pastor governem bem. Não é só governar, não é só mandar, não é só estar à frente. Governe bem. E como que você governa bem? Seguindo o amor, seguindo a paz, seguindo a santificação, seguindo a luz, seguindo a palavra de Deus. Aí você governa bem. Então é para o marido governar bem. Esposas, vocês têm que seguir. Vou dar uma dica para os maridos. É muito mais fácil a esposa seguir quando vê o marido governando bem. É muito difícil uma esposa seguir e submeter ao marido que governa mal. Ou pior, não governa. Tem muita esposa que ela é forçada a governar porque o marido está nem aí. Ele simplesmente abdicou, entregou o cargo. Ele só quer saber de fazer, jogar bola, sair com os amigos, enfim, quer fazer o que ele quer fazer. Isso não é governar e muito menos governar bem. Aí acaba sendo preenchido pela pessoa errada. Pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser a sogra, enfim. Governe bem as suas casas. Assim como a esposa segue o marido e as crianças seguem o pai também. Governar é estar à frente. Estar à frente para quem vem atrás saber seguir.